Vida dos Santos, São Cirício, Papa, 26 de novembro. Um romano de nascimento, ele tinha sido um dos diáconos de Damaso I, tendo antes disso servido Libério como leitor e depois como diácono. Apesar do antipapa Ursino novamente se colocar na frente, a eleição de Cirício foi unânime e foi confirmada com evidente satisfação pelo imperador Valentiniano II, em um rescrito 25 de fevereiro de 385, que provavelmente destina-se a interromper quaisquer intrigas do partido ursiniano. O imperador deu mais prova de sua aprovação, apresentando fundos para a restauração e ampliação para algo aproximado do tamanho atual da Basílica de São Paulo, que o novo Papa consagrou em 390. São Jerônimo, que uma vez se imaginou como Papa e cuja a expulsão de Roma Cirício pelo menos deve ter concordado. Descreve ele como inocente e facilmente manipulado, enquanto Paulino de Nola reclamou de sua reserva altiva. Na verdade, ele foi um experiente pontífice que, embora inevitavelmente ofuscado por Santo Ambrósio, bispo de Milão, 374 a 97, estava plenamente consciente, como Damaso I, do status primacial de Roma e seu próprio papel como sucessor de São Pedro. Ele foi o primeiro Papa a expedir decretais, isto é, diretivas no estilo dos éditos da Chancelaria Imperial, e como eles carregando a força de lei. A primeira sobrevivente é dirigida a Imério, bispo de Tarragona, que enviou 15 perguntas sobre a disciplina da Igreja para Damaso I, abrindo com a alegação de que o Papa ou o apóstolo Pedro presente nele carrega o fardo pesadamente carregado de proceder dando decisões peremptórias sobre questões como a readmissão de hereges, as estações adequadas, Páscoa e Pentecostes, o batismo, a idade e as qualificações para ordenações, continência clerical e o celibato e a disciplina penitencial. Cirício solicita que esses decretos, decretalia, que são tão obrigatórios quanto os cânones e sinos, sejam comunicados às províncias vizinhas da África, Espanha e Gália. Em janeiro de 386, ele despachou para a África e outras igrejas 9 cânones, adotados por uma reunião de um sínodo pelas relíquias do apóstolo Pedro, que estabelecia inter alia que nenhum bispo deveria ser consagrado sem o consentimento da Sé Apostólica, ou por apenas um único consagrador. Ele respondeu similarmente com uma série de cânones para as condutas enviadas pelos bispos da Gália. Apenas pequenos vilumbres da atividade geral de Cirício são disponíveis. Para manter a influência romana na região de Ilírico Oriental, sudeste da Península Balcânica, agora incorporada no Império Oriental, ele conferiu ao bispo de Tessalônica, em 385, o privilégio sem precedentes de autorizar todas as nomeações episcopais nessa região, estabelecendo assim a fundação do posterior vicariato papal, embora desaprovando
o priscilianismo. Ele repreendeu o usurpador Máximo por executar os hereges priscilianos, recusou a comunhão aos bispos responsáveis pela trágica inovação da sentença de um herege à morte, e em 397 se juntou a Santo Ambrósio na recomendação de tratamento leniente com os penitentes priscilianistas. Não sendo adversário do ascetismo, como às vezes deturpado, ele usou um sínodo romano em 392-393 para excomungar Joviniano, um monge que se tornou crítico do jejum e do celibato, e quem argumentou que a Santíssima Virgem havia perdido a virgindade ao dar à luz ao Salvador. Mais tarde, ele condenou a visão de Bonoso, bispo de Nice, que Maria teve filhos de São José após o nascimento do Senhor, enquanto deixou para os bispos de Ilírico julgarem o homem. Ele também interveio com sucesso no cisma que dividiu Antioquia, pois foi por seu conselho que o concílio de Cesareia, na Palestina, reconheceu que Flaviano, e não Euvlágio, era o bispo legítimo. Em meados de 390, ele caiu sob a ira de São Jerônimo, até então estabelecido em Belém, e de seus amigos em Roma por causa da sua atitude favorável com João, bispo de Jerusalém, e Rufino de Aquileia, ambos nessa época no Livros Negros de Jerônimo. Cirício foi enterrado na Basílica de São Silvestro, perto do cemitério de Priscila, uma coluna contemporânea fora do norte do pórtico de São Paulo. Comemora sua dedicação à Basílica. Apesar de ser honrado como santo nos primeiros séculos, ele foi omitido na primeira edição, 1584, do Martirológio Romano, por causa do criticismo de São Jerônimo e São Paulino de Nola. Seu nome foi acionado em 1648 por Bento XIV, que escreveu uma dissertação para provar sua santidade. Sua festa é 26 de novembro. Outros santos do dia: São Pedro de Alexandria, São Leonardo de Porto Maurício, São Silvestre Gozzolini, São Bálsolo, São Conrado de Constância.